Agora vocês podem se tornar membros clicando em Seja Membro ou pelo link na descrição. Membros recebem benefícios como atualizações na comunidade e acesso antecipado à história, até 24 horas antes da postagem. E seu nome vai aparecer aqui em destaque. E não se esqueçam de se inscrever, caso ainda não tenham feito isso, de deixar um like, um comentário e compartilhar. Isso me ajuda muito e me motiva a continuar. Oi, salve, eu sou Gigibai, irmão. Na infância não passava um dia sem que a gente xingasse um ao outro, chamasse de burro, idiota, babaca. Pra gente era normal. Jogava um jogo e errava alguma coisa. Seu desgraçado de burro. Errava um passe no futebol. Comeu meu peixe de burro. Não me dava um passe. Você era um babaca do caramba, hein? Mesmo quando acertava, era xingado, como se fosse carinho, até eu fazer um gol no futebol. Bravo, seu idiota. Vencia o outro no Street Fighter. Você é um deficiente do caramba, hein? Fazia piada ruim pra desconhecido e a gente ria muito. Comeu meu peixe, seu mutalão. Só ele fazia isso. Muitas vezes a gente ria de orelha a orelha, mas também tinha situações em que ele nos metia em encrenca. Mas isso já é outra história. Mas além das travessuras e xingamentos, havia algo proibido, um tabu, quase uma lei não escrita, como a omertà da máfia italiana. Você não xingava a mãe ou os mortos de alguém. Quando ouvia alguém te xingando dos mortos, uma coisa era certa. Ou você apanha, ou você bate. Esses xingamentos eram um convite para um duelo, um convite que você não podia recusar. Bem, havia algumas situações em que eram permitidos, por exemplo, quando você levava uma bolada bem na cara e quem te acertava era justamente o seu próprio companheiro de time. Coma seu peixe com sua mãe, Costelli, ou quando jogava o bastão sujo em você, família de Brutamontes. Mas essas situações eram raras. Esses xingamentos eram comuns entre irmãos, quase tudo era permitido. Eu e Sensiuka éramos exceção, não os usávamos nem entre nós. Mucheia, Ojeia, Sherkan, Kelly, Mutalano e Costel, xingávamos as mães uns dos outros quase todo dia. Você é burro como sua mãe, Mutalane. Vai se ferrar, Muceia. E todo tipo de apelidos engenhosos. Muitas vezes você ficava impressionado com quão rico era o vocabulário de uma criança quando se tratava de xingamentos. Além dos xingamentos, havia outra regra não escrita sobre as meninas. Nunca batia nelas ou xingava, no máximo usava um vai pro inferno. O que você fez, careca? Bateu numa menina, é. Não, Sensiuke, foi ela quem bateu primeiro. Que droga, que tipo de homem você é? A idiota me arranhou no rosto. A punição física vinha depois, pois ele quebrou a omertà das ruas. Mas pior era virar motivo de gozação por semanas. Uma punição psicológica bem mais desagradável. O que foi, careca? Virou menininha agora? Hein? Não, né? Qual é, cara? Você bateu numa garota, foi isso? É isso mesmo? Vai brigar com as meninas. Não, não me bateu. Deixa a menina em paz, Sensiuke. Vou deixar Pardaliano pra ela não ficar chorando por aqui. Olha, o rímel dela tá borrando. Vocês são idiotas, né? Deixaram a garota chateada. Se toda a turma queria matar uma aula, sempre tinha uma que não ia embora. Se fosse um garoto, eu xingava e batia, mas assim só fiquei quieto. Se você faltava na aula de matemática e jogava futebol no pátio da escola, e na aula seguinte a professora perguntava onde você estava, você dizia que estava doente. Sempre tinha uma que falava, ele estava no pátio jogando futebol, professora. Você só pensava, cala a boca, sua desgraçada, porque era menina. Às vezes não havia o que fazer e sempre surgia alguém para gritar com você. Ela te chamava de burro, você ficava quieto. Ela te chamava de retardado, você continuava calado. Mas ela não parava, começava a te xingar, a te insultar. Aqui havia mais opções. Ficar em silêncio não era mais possível. Era preciso agir com elegância. Se ela era gorda, cala a boca gorda. Se era magra, cala a boca magrela. Se era feia, cala a boca feia. Essas respostas geralmente resolviam o problema. Quando preciso, você as combinava, repetia e vencia a guerra. Mas havia as que não eram gordas, magras, nem feias, ou imunes a insultos. Então você usava um sua idiota do caramba. Ou em situações extremas, você é mais burra que Chelly e mais feia que Mutalanu. Se nem assim dava certo, era só recuar. Vantagem de ser menina. E a última lei não escrita, não cuspa, cara. Nem vou falar do catarro, pode parecer a mesma coisa, mas são diferentes. Cuspir muitas vezes é espontâneo, rápido, involuntário, enquanto o catarro é algo premeditado. Demora para juntar na boca, é voluntário e muito desrespeitoso. Existem diferentes formas de cuspir catarro. Em brigas, um cuspe curto pode desorientar o adversário.
O cuspe de intimidação, geralmente jogado a meio metro dos pés. O cuspe de raspão no rosto, equivalente a xingar a mãe. O cuspe nos pés, equivalente a xingar os mortos. Na parte superior do corpo. Aqui já falamos de catarro. É como se dissesse que ficou com a mãe dele, e o catarro no rosto. Ou pior, em casos raros, cuspe na boca. Isso inclui tudo, xingamentos de mãe, mortos, família, tudo o que imaginar. Esse é o mais perigoso. Ou o adversário se rende chocado, ou na maioria das vezes vira um Super Saiyajin. Sem medo, pronto para te destruir. Fique esperto, irmão. Como resumo, as 3 regras da omertá de rua são: 1. Não xingar mãe, família ou mortos. 2. Não xingar, bater, cuspir ou escarrar em mulheres. Nunca! E em um dia de verão, em algum momento de julho, eu estava nadando no parque. Saímos da água e fomos para um parquinho infantil. Sentamos ali em um banquinho, ao sol. Eu, Sentiuk, Mutalano, Costel e Kelie. E agora, o que fazemos? Vamos para casa jogar bola, Gigi. Os caras estavam no campo. Eu jogaria algum jogo. Esperem, vamos tomar banho. Acabamos de sair. Mutalano, burro igual sua mãe. O que foi, minha irmã? Vai fazer graça? Vai se ferrar. Não podia fazer mais longe, idiota. Não tinha espaço, cara. O tia Lili estava lá. O que você estava fazendo? Você fez na vala. Eu não aguentava mais. Cara, o que você quer? O que espera de 2 retardados? O que eu fiz? Fui mais longe. Você fez esse idiota agir perto. De qualquer forma, ele faria ali mesmo. Ele me disse, cara, Rai, aquele desgraçado do Chelios. Que mentira, cara. Quem está mentindo, idiota? Mutalano bate neles e eles se acalmam. Vamos pegar ameixas, cara. Não tô afim, Costel. Vai com seu irmão. Tá bom, eu vou também. Os 3 pegam ameixas e retornam com elas. No escorregador do parquinho estavam 2 meninas. Uma tinha cerca de 16 anos, uns 3 anos mais velha que eu. Ela morava na rua com o Caponaru, eu a conhecia de vista. Foi a primeira namorada dele, e ele sempre dizia que ela o fez virar homem. Ele ficou com ela cerca de 1 ano, entre brigas e reconciliações. Com ela havia outra, do tamanho de um armário, com cerca de 18 anos e 100 quilos. Agora esses caras, quando voltaram, jogaram algumas ameixas no escorregador ali, os olhos deles até brilhavam depois, era melhor. Essas meninas desceram pelo escorregador, mas não disseram nada. Mas elas olhavam meio feio pra gente. Eu até me surpreendo, cara, que o escorregador não quebrou com aquela gorda lá. As crianças nem tinham mais espaço por causa delas. Que diabos aquela lá foi fazer no escorregador? Ameixas. Ah, vamos dar algumas pra elas também. Ela nem olha pra você, careca. Como sabe? Talvez olhe. Fica quieto, essa gorda vai te devorar. Deixa que eu vou lá. Esses 2 foram lá e o que disseram, o que não disseram, que voltaram de cabeça baixa. Quando elas se distraíram, eles começaram a jogar ameixas nelas. A gorda viu e começou a mostrar o dedo pra eles. Maldita gorda, eu vou pegar ela. Espera aí, seu grandalhão. Ela vai te bater. Deixa pra lá, você vai ver. Vem, careca, vem comigo. Enquanto elas não olhavam, jogaram areia no escorregador. Logo depois, a gorda desceu e rimos muito. Ela logo percebeu que fomos nós que colocamos. Ela faz cara feia, fica vermelha e grita que eu me fute nos mortos da sua mãe para aquele que colocou. Ela pega a outra pela mão e sai nervosa. Continuamos rindo, parecia até mais alto. Só Careca e Mutalanu ficaram de boca aberta. Aquela idiota, ela xinga a gente, ela xingou vocês 2, cara. Sim, cara, mas ela não sabe quem fez. Xingou todos, mas vocês 2 mais ainda. Vou atrás dela pedir satisfação. Vamos, careca, e esses 2 vão na frente, nós vamos atrás deles. A uns 10 metros, essas aí já tinham uma vantagem de uns 30 metros. Esses 2 chegam perto delas e o careca mal consegue abrir a boca, quando a gorda dá um tapão nele. Derruba ele de pernas pro ar, pula. O grandalhão gesticulava lá e gritava, não dava pra entender direito. Ela acerta, ele cai de joelhos, ela o puxa pelo cabelo e chuta sua barriga. Anda logo, senão ela mata o idiota. E eu saio correndo pra frente. O grandalhão já estava se preparando pra beijar os sapatos dela, acho que ela mandou ele fazer isso. E enquanto eu corria, eu pensava, o que eu faço? Tá? Eu chego lá e depois, o que eu faço? Bato nela? No fim das contas, ela é uma garota. Ela parece ter 30 anos, mas eu quebraria a regra número 2. E quando eu chego a 2, 3 metros, o Brutamontes vira a cabeça pra mim com a boca cheia de sangue pronto pra beijar a perna da Graça. Cara, naquele momento eu me lembrei da regra suprema. A regra que faz as outras se tornarem inúteis e pode anulá-las. Nunca deixamos camaradas para trás, nem no campo de batalha. Mesmo sendo feio, nojento ou idiota, ele é nosso amigo. Naquele instante, diante de mim não havia mais uma garota, mas o inimigo que torturava um camarada. E deu um chute voador na barriga desse aí. Ela recuou um pouco e soltou o Mutalan, mas ainda estava com os olhos cheios de veneno. A luta não estava ganha.
Ela veio pra cima de mim com a mão erguida, como um martelo. Eu podia acabar como Chelly, desmaiado no asfalto. Percebo logo que só tinha chance se a cegasse, tirando-a da luta. Vejo a imagem do mestre diante de mim. Use a força, Gigi. Use a força. Foi isso que fiz, tratei ele com respeito. Ela ficou paralisada. Eu ajoelhei a besta. Diante de mim não era uma garota, mas Golias, um ser entre homem e animal. Com as últimas forças, ela gritou de dor e derrota. Pensei assim, mas era um pedido de socorro. Em 5 segundos, surgiram os capangas. 7 ou 8 ficavam nos cercando de bicicleta. Não sei de onde vieram nem quem eram, mas ficou claro que não tinham boas intenções. Levanto o Mutalan e grito. É guerra, galera! Se armem! Sem Silk, fogo de cobertura! Eles vêm até nós, Chelly ainda desmaiado. Um pisou nele, outro chutou, ele dormia pesado e eles se aproximam da gente. O Brutamontes tinha liberado o Rambo interno. Estava à minha frente. Atrás vinham Sensilk e Costel jogando castanhas e ameixas verdes. E eu entro neles, um soco na cara, um chute na cabeça, espero. 2 já tinham caído, Rambo eliminou o outro, restavam 5. Ele segurava 2 pelo pescoço e 3 vinham na minha direção. Vamos com a artilharia. Costelli, Sensilk. Começa a chuva de castanhas, uma acerta a cabeça dele e ele cai. Ainda restam 2 e começa a socá-los. Uma hora em um, outra hora no outro, mas eles não revidavam. E aí percebo, eles estavam tentando chegar nos arqueiros lá atrás para acabar com a chuva de castanhas. Rambo chegou, já tinha derrubado 1. Ficamos 2 contra 3. Ele aguentava na frente, eu atrás, batendo com tudo, socos e chutes. Sensilk e Costel chegaram e nós os separamos dando-lhes uma surra. No final saímos vitoriosos e recolhemos os feridos, Chelly e Rambo. Chelly já havia acordado, fomos para casa. Tínhamos conseguido o impossível, havíamos derrotado a besta-mãe e suas criaturas. Mutalano teve o rosto inchado e o nariz roxo por alguns dias, mas melhorou. Se gostou da história, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber notificações. O que aprendemos com essa história? Regras devem ser respeitadas. Na guerra tudo é permitido, não cuspa, irmão. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, valeu.